né? Então, embora a ciência descreva essa peça Anticítera como um computador analógico que calculava posições planetárias, nós podemos e devemos enxergá-lo como um transmissor, um verdadeiro transmissor simbólico de conhecimento e reconhecimento. Qual é a função dessa peça? A estrutura dessa peça, ela é praticamente baseada dentro de uma geometria sagrada, dentro de uma proporção áurea, dentro de uma questão astronômica, onde você tem um geometria respeito absurdo, celeste. Geometria celestial, celeste. e de uma coisa que nos foi tirada, inclusive pelo nosso próprio calendário gregoriano, porque se nós formos estudar isso, né, todo esse ciclo circadiano e tudo que nós entendemos sobre o ultrapassar desse espaço-tempo, a gente acaba vendo o quanto nós fomos condicionados com relação a essa questão da própria medição do tempo. Então, cada engrenagem, ela carrega mais do que uma explicação astrofísica, ela carrega um código vibracional, replicando o movimento de esferas e a sinfonia da inteligência universal celestial dentro da própria peça. Então, é, portanto, sim, uma ferramenta de reconexão e não apenas de observação, se a gente for olhar. Então, é um convite escancarado para que nós nos recordemos da ciência espiritual perdida das antigas civilizações. Então, aqui é a quebra de paradigma para que unamos ciência e espiritualidade de novo. Não, a gente não vai desunir isso, a gente não vai tratar isso aqui só como um artigo científico publicado na Nature para começar a estudar o que é a datação, o que não. A gente vai pegar a premissa energética e a premissa da construção disso tudo e de tantos buscadores e cientistas que a gente pode dizer que tinham essa liberdade de simplesmente colocar isso em prática, né? Isso se perdeu, isso foi se perdendo ao longo da nossa história, justamente porque o que eles foram fazendo propositalmente, foram intensificando a formatação. A hora que eles baixam ali todas aquelas construções lindas da Tartária, que a gente trouxe também, né? O belo em si, tudo que nos é lindo de olhar, porque traz beleza, aumento de frequência, lembrem isso. Não, bota para fora. Não, sai daqui. Então, é assim que a gente vai olhar essa peça, né? A feiurização das coisas faz parte do processo. Até vou trazer aqui o que a Sandra está dizendo, o ser humano está emburrecendo, e está mesmo, né? Essa nossa geração atual é a primeira, dentro da nossa linha de evolução recente, que tem um índice, um quociente de inteligência inferior ao dos pais, tá? Isso, desde que se mede isso, há pelo menos 150 anos, isso nunca tinha acontecido. E com o advento da inteligência artificial, a burrice natural humana está ficando cada vez mais evidente, porque o uso de inteligência artificial como substituto, como uma muleta, está comprovadamente levando a atrofia neuronal. Tá? Então, se quer ficar burro, para de usar o cérebro e bota tudo na conta da inteligência artificial. E o Felipe está perguntando se isso seria mesmo que o chamado disco solar. Não, é muito mais complexo. Eu vou mostrar uma imagem depois do disco solar. Ele é muito mais completo, mais complexo. Sim. Tá? Sim. Deixa eu passar aqui. E a gente chega aí em outro pontinho bem interessante. A Grécia, o artefato e o período da descoberta. Início do século XX foi um ponto de manipulação de memória coletiva. Uma alfinetar Matrix que a gente adora. Um momento em que linhas de tempo foram reconfiguradas, assim, sem querer querendo, né? Para redirecionar o curso da humanidade. Então, dentro dessas linhas temporais, a gente vai entrar na história da Grécia como? A Grécia é um elo entre Atlântida, Lemúria e o que a gente diz do que vamos apagar todo esse passado, porque as ditas sementes estelares que estão aqui não podem e não devem lembrar, e não só as sementes estelares, toda a população que hoje habita a Terra, esse planeta, não pode fazer essa ligação com determinadas memórias. Então, como é que a gente corta isso? A gente tira daqui do visual
tudo, o máximo possível e imaginário, para que acione gatilhos de lembrança, gatilhos de memória. Então, vamos lá, vamos explodir coisa, vamos afundar navio, vamos esconder, né? Então, assim, os gregos, eles herdam parte desse conhecimento estelar atlântico. Ainda existe ali, ainda está ali e não é latente. É uma coisa que está dentro de um conhecimento que foi passado, eles ainda têm acesso a isso. E eles traduzem muitas dessas lembranças, dessas memórias, dessas histórias em mitos, em filosofia, na arquitetura. Quando a gente fala dos deuses gregos, né, da mitologia grega em si, o que você vai ver ali? Né? Então, a Antiquitera seria, então, esse ponto de interseção entre o que foi e o que retornaria. E precisa retornar. E a gente está nesse momento desse retorno. E é assim que a gente precisa ver. Né? Então, o início do século XX, ele é um ponto de reinício justamente para que a gente trabalhe esse coletivo. É um crescimento desse positivismo científico, né? E essa separação, ela precisa ser quebrada a partir do momento que a gente traz essas histórias. E esse é o grande movimento que nós precisamos fazer, né? Ligar esse dito instrumento, esse dito all part, essa dita anomalia, que de anomalia não tem nada, né, especificamente, e tantos outros, a esse descortinar dessas civilizações que já traziam isso lá atrás. Né? E a explosão industrial, quando a gente vai falar do início do século XX, o que acontece? A gente tem aí, né, uma explosão industrial, o início da mecanização, a humanidade entra literalmente numa vibração da máquina externa, do externo, esquecendo aqui, ó, esquecendo o teu interior. Então, o próprio mecanismo divino da consciência, ele precisa ser apagado, ele precisa ser esquecido. Então, é um ato do inconsciente planetário, hoje, fazendo com que um sinal do Logos da Terra aumente, se expanda, dizendo assim: vocês estão prestes a repetir tudo aquilo que vocês já vivenciaram. Gente, vamos acordar. Lembrem-se de quem vocês são e não de quem vocês estão. Essa é a grande questão. E a nova era industrial, ela precisava que o humano se visse assim, pequenininho, dependendo do sistema, afastado da sabedoria cósmica, né? E tudo isso faz o quê? Faz com que hoje, nós aqui, esses trabalhadores da luz que estão aqui assistindo, todo mundo, que a gente quebre esses paradigmas, né? Devolvo para ti, vai lá. Vamos lá. Então, a gente vai começar, a partir de agora, a traçar uma linha de busca, né, de cientistas, realmente das pessoas que entraram em contato com esse artefato e começaram a tentar entender o que aquilo representava. Tá? É interessante, só para completar o que a Jean estava falando, que a gente tem o processo de afinamento do véu, ele começando a ficar mais intenso a partir dos anos 1800. Então, a partir em que o humano poderia acessar com mais facilidade o outro lado, foi necessário aumentar os mecanismos de controle e esquecimento. Simples assim, tá? Nada é por acaso, mas vamos lá. Então, um dos primeiros cientistas a pesquisar e a estudar esse artefato foi Albert Hem, tá? Ele era um filólogo, né? Alguém que estuda línguas. E mais do que isso, ele tinha uma formação em literatura astronômica, tá? De grego antigo, babilônico e várias outras línguas. E aí, né, ele foi chamado por um conhece um outro, ele acabou indo para Atenas para pesquisar em loco o objeto, tá? E como ele identificou algumas palavras em grego, né, que mostrava Sol, Lua, planetas, né, ele simplesmente fez em 1907 a afirmação de que aquele dispositivo mecânico era um planetário, né? Então foi ele um dos principais responsáveis para dizer que isso aqui é o lábio, porque ele mostrava Sol, Lua, os planetas girando simultaneamente em suas diferentes trajetórias com a ajuda de engrenagens.
um tipo de instrumento que poderia ser comparado ao planetário de Arquimedes e Posidônio, descrito por Cícero, e a gente vai resgatar essa informação mais lá para frente. Tá? Então, como é que ele chega nessa informação com base naquilo que ele viu? Ele achou coisas escritas que apontavam para aquilo, ele achou fragmentos de palavras que mostravam que aquilo, de alguma forma, estava envolvido com um objeto astronômico ou um artefato de interpretação astronômica. Tá? Mas ele não acessou a informação no equipamento. Ele acessou através daquilo que ele conhecia pelos registros históricos de Cícero, falando do tal planetário de Arquimedes, que era um objeto que era considerado a maravilha do seu tempo, que inclusive Cícero considerava assim, algo que era a revelação da grande capacidade humana, né? Porque era uma coisa assim, fenomenal, ter o controle do cosmos nas mãos, essa era a forma de descrever. Prontamente, essa definição, né, dada por Albert Henry em 1907 foi descartada porque aquele equipamento era complexo demais para o período em que aquilo teria sido originado, considerando o século I a.C., tá? Século I a.C., sem a menor chance, né? E aí começaram, a partir daí, já começaram, para ser isso, para ser essa coisa complexa, então teria que ser, só se aquilo tivesse sido de um outro afundamento, um outro naufrágio que tivesse ficado superficial, e assim, é muita coincidência, né? 2 navios afundando no mesmo lugar, os destroços de um sobre o outro, quando na verdade essas peças de bronze, elas estavam numa porção mais inferior, então elas estavam mais no fundo, tinha muito mais coisa por cima, o que já se descarta essa possibilidade. Tá? Pega daí. Vamos lá. E aí a gente vai mais a fundo ainda. Todos esses pesquisadores, a gente pode olhar como todos nós temos aqui uma função. E é o livre-arbítrio, sim, mas a gente já levanta o dedinho e a gente já sai com determinadas missões de descortinar. E o Rem vem justamente com essa premissa dentro do que ele se propõe, né? Então, as conclusões anteciparam em mais de 60 anos o que os cientistas como o Derek de Sola Price, que a Anne vai falar um pouquinho aí mais à frente, e o Tony Frith, né, comprovariam com tecnologia moderna. E o Rem, ao olhar para o bronze corroído e ver nele um mapa do invisível, ele entra em contato, mais do que qualquer outra coisa com relação à base científica, com a ideia de que tudo no universo vibra em coerência com algo muito maior. Ali ele se depara com esse objeto e a energia em si, é o que a gente fala, leia energeticamente. A gente tem aquela coisa de olhar, o tal do olhar frio, né? Que você vai olhar academicamente, ou você vai olhar de uma forma muito de análise mental. E ali ele entra numa vibração de coerência com algo muito maior. E ele percebeu o que muitos chamariam hoje de inteligência universal em forma mecânica. Isso é muito interessante. E na hora que eu li isso, me deu aquele estalo assim, como essas pessoas já são designadas, né, Anne? A gente fica olhando aqui, igual a gente está de portadoras de informação, sim, já são designadas lá atrás para fazer esse trabalho de cair dos véus, né? Há quanto tempo tantos trabalhadores da luz e a gente vem, né? E é além do espaço-tempo, que a gente fala tanto tempo que é a maneira da gente estar com um pezinho aqui, mas como isso vem sendo trabalhado, né? O esforço que existe dentro de uma malha cósmica para que isso perdure, para que não seja completamente esquecido, né? E é onde ele chega com esse enxergar de um sinal de conhecimento humano que não evolui literalmente, apenas linearmente. É uma das chaves espirituais mais profundas que a Anticítera nos oferece, que é a lembrança. Esse ato, sim, de recordar que nós já estivemos em contato com saberes cósmicos muito, mas muito antes da era moderna. E faz parte desse girar de chave, como a gente vem repetindo aqui, e entender que ela não só reproduziu os ciclos do Sol, da Lua, dos planetas e até dos eclipses com uma precisão absurda, mas ela vinha para quebrar paradigmas e vem ainda para quebrar paradigmas. E aí sai do espaço-tempo, né? É muito interessante isso. É aquela coisa, ele tinha plena convicção daquilo que ele falava, né?
Tanto que assim, tipo, não querem aceitar, não aceitem, mas é isso, é isso. Isso é um artefato altamente tecnológico. Tá? É isso aí. Aí a gente chega no Derek de Sola Price, né, que talvez tenha sido um dos grandes responsáveis por levar essa ideia adiante. Então, ele é um físico do Instituto de Estudos Avançados de Princeton. Ele vai também para pesquisar esse objeto. Tá? E em 1959 ele publica um artigo na Scientific American, tá? Um artigo falando que é um antigo computador grego. Este é o título do artigo que ele escreve em 1959, um antigo computador grego. Tá? E ele descreve lá um dispositivo criado para calcular os movimentos de estrelas e planetas. Como é que ele chega a essa conclusão? Aqui eles já começam a ter peças mais limpas, né? E começam a se usar algum grau de tecnologia para conseguir desvendar o que tinha por trás daquela massa, né? Massa calcificada, massa totalmente deteriorada daquelas peças de bronze na qual se identificava a presença de algumas engrenagens. E ele avança esse trabalho e em 1974 ele publica um livro chamado Gears from the Greeks, né? As engrenagens dos gregos, na qual ele afirma, né, que aquilo é um equipamento tecnológico. A afirmação de que a gente estava lidando com o primeiro computador analógico conhecido vem do trabalho do Price. Então, ele foi, sem sombra de dúvida, alguém que se debruçou sobre esse equipamento desde o meio dos anos 50 até metade dos anos 70. Né? Então, a gente está falando ali de 20 anos de pesquisa em cima desse objeto, né? Utilizando a tecnologia disponível nessa época e com uma convicção cada vez mais firme, né, de que, aquilo que eu marquei em azul ali, por tudo que sabemos sobre a ciência e a tecnologia do período helenístico, deveríamos pensar que tal dispositivo não poderia existir.